Oi, gente, tudo bem com vocês? Dando sequência à aula de hoje com a correção comentada de algumas questões propostas nas páginas 25, 26 e 27, ok? Lembrando que na aula de hoje nós estudamos sobre o pastiche, que é um tipo de intertextualidade. Só retomando alguns conceitos que já foram mencionados na aula de hoje, começarei pelo conceito de intertextualidade, que é o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já criado, ele exerce influência na criação de um novo texto. Eu quero que fique claro que diversos autores utilizam textos já existentes e reconhecidos. É o que nós chamamos de textos fontes. Eles servem de base para as suas criações, contribuindo para o enriquecimento da exploração de um determinado tema, da exaltação de uma personalidade, da comemoração de um acontecimento, de uma cultura de um povo, enfim, ok? A intertextualidade, ela pode ocorrer de diversas formas. Na prosa, na poesia, na música, na publicidade, nas imagens e na pintura, ok? Sobre o pastiche, que é o tipo de intertextualidade que nós estudamos hoje, o pastiche, meus amores, nada mais é do que a imitação direta do estilo dos autores, mesclando esses diversos estilos em uma única obra. Aparece como uma criação independente, sem o intuito de criticar. O pastiche é bastante utilizado em músicas e imagens, ok? Fizemos a nossa breve revisão, agora vamos às questões. Então, pessoal, aplicando seu conhecimento, página 25, ok? Ao longo do capítulo, estudamos o gênero textual pastiche, a partir das obras originais de Machado de Assis. A seguir, você lerá fragmentos de outro exemplar do gênero, escrito pelo autor mineiro Fernando Sabino, Amor de Capitu, que também retoma a obra Dom Casmurro. Vejamos. Primeira questão. Sobre o pastiche, é correto afirmar que trata-se de uma cópia fiel do texto original, pois apresenta trechos e personagens já conhecidos, configurando o plágio. Vejam só, o pastiche, ele não é um plágio, funciona como uma retomada, uma imitação, ok? Letra B. É uma retomada utilizando-se de trechos e de elementos dos textos inspirados muitas vezes de modo estilizado. E a última alternativa fala o seguinte: revela desconhecimento dos autores contemporâneos sobre o processo criativo na literatura, por isso copiam. Não. Aqui a alternativa correta, obviamente, é a segunda alternativa, ok? Número 2, o pastiche, produzido por Fernando Sabino, embora seja uma releitura do livro Dom Casmurro, em comparação ao texto lido na sessão Hora da Leitura, tem aspectos bem diferentes. Leia o fragmento a seguir, que está na apresentação do livro Amor de Capitu. Vejamos o fragmento. O que sempre me atraiu neste romance admirável não foi a intrigante e, todavia, óbvia infidelidade da personagem principal. Ok? Vejamos, letra A. A narrativa recontada por Fernando Sabino parte de qual pressuposto a respeito da personagem Capitu? Qual termo comprova essa resposta? Vejamos. O pressuposto de que Capitu traiu Bentinho, a palavra infidelidade, ok? O que é que essa questão ela está querendo dizer? Que a narrativa recontada por Fernando Sabino parte de algum pressuposto sobre a personagem Capitu.
O pressuposto é que Capitu traiu Bentinho. E tem uma palavrinha que comprova que é infidelidade, ok? Letra B. Domício Proença Filho teve o objetivo de dar voz a Capitu, a fim de revelar outro ponto de vista sobre a narrativa de Machado de Assis. Provavelmente, Sabino terá essa intenção? Não, pois já parte da mesma ideia que a personagem Bentinho, ok? Número 3. Vimos que a escolha do foco narrativo, ele vem acompanhado de uma intenção. Sobre essa ideia, leia mais um fragmento do texto de Fernando Sabino. A narrativa na terceira pessoa, por mim, empreenderia. Não empresta necessariamente ao relato condições de reconhecimento do que se passa no íntimo de todos os personagens. O método escolhido, embora na terceira pessoa, foi em máxima parte o de centralizar o relato no testemunho de apenas um deles. Assim, procurei reviver os acontecimentos do livro a partir do mesmo ângulo do narrador original. Vejamos a pergunta. A releitura de Fernando Sabino foi construída a partir de qual foco narrativo? Olha aqui, foi narrado em terceira pessoa. No próprio fragmento do texto, ele fala, ele informa. O método escolhido, embora na terceira pessoa, foi em máxima parte o de centralizar. Letra B. Machado de Assis tem como característica marcante a análise psicológica de suas personagens. Pensando nisso, o que significa dizer que o relato não será feito a partir do que se passa no íntimo de todas as personagens? Vamos lá, vamos à resposta. Significa que não haverá análise comportamental, e sim um relato centrado nos fatos, ok? C. Se o narrador personagem deixa o relato mais subjetivo, a mudança do tipo de narrador em Amor de Capitu altera fundamentalmente a visão da obra original de Machado de Assis. Vamos lá, pessoal. Essa questão ela quer dizer o seguinte: se o narrador personagem deixa o relato mais subjetivo, ou seja, com a interpretação entre linhas, a mudança do tipo de narrador em Amor de Capitu altera a visão da obra original? Sim ou não? Não altera, pois ainda é a visão de Bentinho que impera na narrativa. A narrativa ela é sempre ajustada ao seu foco. Se a narrativa é em primeira pessoa, haverá todo ajuste para aquele foco narrativo. Se for em terceira pessoa, acontecerá da mesma forma, ok? Letra D. Portanto, a escolha de Sabino reforça ou questiona a postura de Bentinho. Aqui nós temos duas opções: reforça ou questiona a postura do personagem. Reforça, visto que ele não dá oportunidade para que outras vozes sejam ouvidas pelo leitor, ok? Vamos à leitura do fragmento da obra original de Dom Casmurro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Siraque, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenhas ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo se te lembras bem da Capitu menina. Hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Agora vamos à releitura de Fernando Sabino, Amor de Capitu. Restava saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se esta foi mudada naquela inconsequência de algum procedimento seu, de Bentinho.
Ocorria-lhe um trecho da Bíblia: não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas acreditava que não era isso. Lembrava-se de Capitu menina, tinha de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Ok? Letra A. Os dois fragmentos sinalizando a presença ou ausência de conversa com o leitor e a diferença quanto ao vocabulário. Então, pessoal, as respostas estão no próximo slide. Logo, eu ficarei indo e voltando, ok? Para que vocês possam acompanhar a correção. Então, vamos lá. No trecho de Machado de Assis, há o diálogo com o leitor. Já no texto de Sabino, o narrador não se dirige ao leitor. O vocabulário em Dom Casmurro é formal e próprio da linguagem utilizada no século XIX. Em Amor de Capitu, ocorrem algumas alterações, as quais deixam o texto mais atual e um pouco mais simples, ok? Pausa o vídeo, faz a correção, que eu vou voltar para ler a letra B, beleza? Bentinho, ao se dirigir ao leitor, intima-o a concordar com a sua visão dos fatos a respeito de Capitu, porque é importante para Bentinho que o leitor esteja de acordo com ele. Então, pessoal, vejam só, analisem essa questão. Ao se dirigir ao leitor, Bentinho acaba intimidando a concordar com a sua visão dos fatos a respeito de Capitu. Mas por que é tão importante para Bentinho que o leitor esteja de acordo com ele? E aí, qual seria a resposta adequada a essa questão? O protagonista, ele quer ajudar o leitor, pois deseja provar para si mesmo que tem razões verdadeiras para acreditar na traição de Capitu. As suas impressões, assim, são pouco confiáveis, ok? Vou voltar lá para a letra C. Como Bentinho buscava ter a certeza da traição, ele recorria à memória de alguns fatos para encontrar justificativas e argumentos que comprovassem sua visão. Assim, ele afirma que tinha de reconhecer que uma estava dentro da outra como a fruta dentro da casca. Qual o efeito de sentido do uso do verbo tinha no presente fragmento? Analisando o fragmento e principalmente o verbo ter, nós lemos o seguinte: tinha de reconhecer. Mas qual é o efeito de sentido que o verbo ter tem nesse fragmento, nesse contexto? Vejamos, letra A, letra B, letra C. Bentinho, ele queria comprovar que Capitu havia traído ele por meio da ideia de que ela sempre fora uma pessoa de caráter duvidoso. O verbo ter, ele vai denotar essa obrigação, essa firmeza frente ao discurso, ok? Feita a correção da quarta questão, vamos para a próxima. Número 5. O fragmento abaixo ele foi retirado do livro Amor de Capitu, escrito por Fernando Sabino. Leia-o com atenção e, em seguida, reescreva-o trocando os verbos recuar e ver por ir e assistir. Faça, obviamente, as adaptações necessárias e atente para a regência de cada verbo. Vamos ao fragmento. Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida. Ele recuou até a parede com uma espécie de vertigem. Sem fala, os olhos escuros. Quando clarearam, viu que Capitu tinha os seus no chão. Não se atreveu a dizer nada, ainda que quisesse. Faltava-lhe voz. Então, aqui, nós vamos fazer a troca dos verbos recuar e ver pelos verbos ir e assistir. Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida. Ele foi até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando clarearam, assistiu a Capitu fixar seus olhos no chão. Não
se atreveu a dizer nada. Ainda que quisesse, faltava-lhe voz. Número 6, pessoal. Leia o fragmento a seguir, retirado do pastiche Quero Ser Machado de Assis. Vejamos o fragmento. Mas, ocupado leitor, precisamos correr, visto que as delongas acima já atrasam o andar da história, e afinal é para ler histórias que o amigo tem um livro nas mãos. O verbo correr está em uma locução verbal, e como verbo principal, é ele quem comanda a regência verbal. Nesse caso, esse verbo precisa de complemento. Explique. Vamos lá, pessoal. Vejamos. Nós sabemos que em uma locução verbal, ou seja, em uma expressão onde há a presença de dois verbos, um auxiliar e o outro principal, ok? A regência do verbo é feita a partir do verbo principal, que neste caso é o verbo correr. Mas o verbo correr é um verbo transitivo ou intransitivo? Precisa de complemento? Não, porque ele já tem seu sentido completo. Logo, é um verbo intransitivo. Letra B. O verbo atrasar tem a mesma transitividade do verbo correr? Justifique. Vamos lá. Não. O verbo atrasar, ele é um verbo transitivo direto, pois pede complemento. O andar da história, sem preposição. Ok? Isso a seguir foi retirado de uma adaptação do livro Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, feita por José Angeli para o público infanto-juvenil. Leia-o com atenção para responder as questões 7 a 9. Vamos lá. Tudo preparado para a partida, Dom Quixote percebeu que lhe faltava apenas encontrar uma nobre dama para apaixonar-se. Um cavaleiro andante sem amores era uma árvore sem frutos, um corpo sem alma. Num passado distante, havia amado em discreto silêncio uma robusta camponesa que, por morar no povoado vizinho e ter outros interesses, jamais se dera conta daquela secreta paixão. Chamava-se Aldonza Lourenço, mas ao fidalgo apareceu melhor dar-lhe outro nome. Era uma princesa e deveria chamar-se Dulcinea. Como morava na aldeia de Toboso, completou o apelido Dulcinea de Toboso. 7ª questão. O primeiro período do trecho acima pode ser reescrito de diversas formas, sem que haja prejuízo de sentido. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita mais adequada, considerando seus conhecimentos sobre regência verbal. Qual foi a alternativa que vocês marcaram como certa? Quem assinalou a segunda alternativa acertou. Ok, pessoal? Preparado para a partida, Dom Quixote percebeu que lhe faltava apenas encontrar uma nobre dama por quem se apaixonar. 8ª questão. Ao responder ao exercício anterior, você pode observar que o termo regido pelo verbo apaixonar-se, isto é, seu complemento, é introduzido pela preposição por. Agora leia os seguintes trechos escritos com base no fragmento lido. Número 1. Embora muito apaixonado, Dom Quixote nunca namorou com a nobre dama Dulcinea de Toboso. Número 2. Dom Quixote demorou a declarar-se e nunca namorou sua amada Dulcinea de Toboso. Observe o uso do verbo namorar. É possível afirmar que em ambos os trechos ele foi empregado corretamente quanto à sua regência? Vejamos, nós sabemos que a regência do verbo namorar, ele é sem preposição, ok? Então, vamos lá. Não, somente no item 2 a regência está correta, pois o verbo namorar é um verbo transitivo direto, logo não exige complemento com preposição, ok? Letra B.
Levando em consideração sua resposta ao item anterior, pode-se dizer que os verbos apaixonar e namorar diferem quanto à sua transitividade verbal. Vejamos, pessoal, nós sabemos que o verbo namorar é um verbo transitivo direto, mas será que o verbo apaixonar, ele também é transitivo direto? Vejamos. Sim, eles são diferentes. Enquanto o verbo namorar é transitivo direto, o verbo apaixonar-se é verbo transitivo indireto, exigindo a preposição por. Letra C. Em uma situação informal na qual predominasse o uso da variante coloquial da língua portuguesa, a qual regência seria empregada para o verbo namorar? Seria empregada a regência incoerente, VTI, segundo a gramática normativa, ou seja, com a preposição com. Vamos agora à questão de número 9. Observe os usos do verbo morar nos enunciados abaixo e responda ao que se pede. Número 1. Morar num povoado vizinho e ter outros interesses jamais se dará conta daquela secreta paixão. Número 2. Como morava na aldeia de Toboso, completou o apelido Dulcinea de Toboso. Então vamos à letra A. Identifique o complemento do verbo morar em cada um dos enunciados e classifique o verbo quanto à sua transitividade verbal. Então, pessoal, preste atenção nesse detalhe onde possui o verbo morar, ok? Nós temos aqui o verbo morar e aqui também o verbo morar. Eu já antecipo dizendo que o verbo morar ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complementos, ok? Letra B. O que se pode afirmar quanto à regência do verbo morar? Ele exige preposição. 10ª questão. Preste atenção às frases abaixo e explique as diferenças de significado e de regência do verbo assistir. Nós sabemos que um só verbo ele pode ter diversas significações, na verdade, diversos sentidos. Então, vamos lá. É preciso assistir todos que precisam da equipe médica. Então, neste caso, o verbo assistir significa ajudar. É preciso assistir a todas as séries indicadas. Então, neste caso, significa presenciar, ver. E a 11ª questão solicita que escreva um período empregando o verbo assistir no sentido de comparecer. Neste caso, pessoal, a resposta ela é pessoal, ok? Se vocês precisarem, pode sim dar uma olhadinha no Google, pesquisar, tá certo? Então, vamos prosseguindo. 12ª, completa as lacunas com a preposição correta. Se o verbo não reger, não precisar de preposição, deixa a lacuna em branco. Simples assim. Vamos lá. Como namorou a garota durante muito tempo, involuntariamente esqueceu-se, amigos. Aqui nós temos dois verbos, o verbo namorar e o verbo esquecer. Nós sabemos que o verbo namorar é um verbo transitivo direto, por este motivo não exige preposição. Mas quem se esquece de alguma coisa, não é verdade? Neste caso, ele esqueceu dois amigos. Letra B. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Letra C. Desde criança, sempre morou em casas muito luxuosas, embora fosse uma pessoa muito simples. Letra D. Os jogadores chegaram à final com muitas lesões, certo? 13ª. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Qual foi aqui a alternativa assinalada? Quem marcou a letra D acertou, ok? A famosa atriz começou a namorar o ator do novo filme. Qual é o erro da letra A? Meus amores,
nós não preferimos cinema do que teatro. Nós preferimos cinema a teatro. As crianças preferem os doces aos legumes e verduras, ok? Até a próxima aula. Eu espero muito que tenham gostado, que tenham aprendido, ok? Logo mais nós temos o encontro no Google Meet, certo? Espero ansiosamente por vocês, tanto no Google Meet quanto lá no meu Instagram, @ocg.professora. Não deixa de participar, ok, pessoal? Um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.